A empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, foi fundada em 1969 com o desenvolvimento do primeiro avião chamado Bandeirante, pelo engenheiro Osiris Silva e sua equipe de engenheiros formados pelo ITA. Hoje é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e líder no segmento de até 150 assentos. Neste cenário, a Embraer tem grande contribuição no destaque internacional que o Brasil apresenta no setor de aviação. Um mercado que tem inovado e promete uma grande revolução nos próximos anos. Eu sou Tereza Morrone e neste episódio do CREAcast vamos conversar com o engenheiro químico Daniel Mott Glover, CEO da Embraer X, que é o braço de inovação disruptiva da Embraer e vice-presidente de inovação, transformação digital e novos negócios da Embraer. A inovação e os desafios para os profissionais no setor de aviação é o tema que vamos discutir hoje. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Seja bem-vindo, Daniel. É um grande privilégio poder entrevistar um engenheiro como você, que tem uma trajetória tão incrível no mercado. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Agradeço muito aí a oportunidade, o convite do CREA São Paulo. E com a gente também está o engenheiro de telecomunicações e presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marchesi. Bem-vindo a mais um CREAcast, Vinícius. Obrigado, Teca, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre a profissão, sobre novas iniciativas, inovação. Eu estou aqui como criança também, que assistiu Jetsons. Então, acho que quem estiver acompanhando aí, acho que vai poder reviver, que tem minha idade, vai poder reviver um pouquinho essa época. Obrigado, viu, Daniel, por aceitar o convite. Legal, um prazer. Bom, gente, conforme eu detalhei no início do CREAcast, a Embraer foi fundada em 1969 e é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Daniel, eu gostaria que você contasse sobre a sua história na Embraer e agora na Embraer X. Eu entrei na Embraer tem mais ou menos 8 anos. É curioso, porque a minha carreira foi bem diferente, né, da carreira da maioria dos meus colegas na Embraer, que muitos são engenheiros aí que sempre trabalharam na área de aviação, sempre foram muito apaixonados pelo tema de mobilidade aérea. E a minha história foi um pouco diferente. Eu sou engenheiro químico, né, de formação, me formei na Federal do Rio de Janeiro, e a minha carreira começou na indústria de petróleo, indústria química, petroquímica. Eu desenvolvi a minha carreira, então, né, atendendo outros tipos de indústrias, né? O engenheiro químico é uma carreira, né, que é bastante versátil, então eu trabalhei com indústria de alimentos e bebidas, papel e celulose, siderurgia, e uma das poucas indústrias que na minha carreira eu nunca tinha trabalhado era justamente a aviação. Por isso que eu fiquei super intrigado, né, curioso, quando um headhunter me ligou e esse headhunter falou: olha, eu tenho um convite para fazer para você e tal, queria que você conhecesse essa oportunidade. E eu, na época, estava tão atarefado, né, estava tão complicado, complexo, né, o cenário lá da empresa que eu presidia. Eu falei: olha, eu fico muito honrado, fico satisfeito, mas eu, no momento, né, não tenho esse interesse, não estou buscando. Não, mas você precisa ouvir essa proposta, tem que ouvir. Finalmente ele falou qual era a empresa, né, que queria conversar comigo. Aí quando ele disse que era a Embraer, eu fiquei quase caí da cadeira, né, porque eu falei: puxa vida. Para quem é engenheiro, né, e é brasileiro, realmente o nome da Embraer ele é motivo de orgulho, acho que para todo mundo, né? Uma empresa que cria tecnologia no Brasil, desenvolve produto aqui que compete no mundo inteiro. Acho que é difícil você ser engenheiro e brasileiro e não ter um certo carinho, né, um certo orgulho aí em relação à Embraer. E o segundo motivo também de eu ter quase caído da cadeira é que eu não conhecia nada desse mercado, né? Nunca tinha trabalhado em nada relacionado à aeronáutica. Eu falei: puxa vida, por que será que a Embraer quer conversar comigo, né? E o convite era muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Era um convite para começar uma startup, né? Começar uma nova empresa dentro do grupo Embraer que fosse adaptar as tecnologias aeronáuticas e de defesa para outro tipo de cliente, né? Para outro tipo de indústria. Era um esforço de diversificação de negócios. Então, do ponto de vista de estratégia, de tecnologia, era realmente uma oportunidade fantástica
e recusável, tanto que eu não recusei. E aí Isso já faz 8 anos. Já faz 8 anos, né? E de lá para cá eu, na verdade, fiz de muita coisa diferente na Embraer, né? Eu toquei essa empresa aí, o começo dela, depois a gente incorporou essa empresa dentro de uma subsidiária do grupo, aí eu passei a ser membro do conselho dessa empresa, se chama ATEC, né? É a empresa que também é uma spin-off da Força Aérea, que desenvolveu todo o sistema de controle do tráfego aéreo brasileiro. O Brasil, acho que é um dos poucos países do mundo que tem tecnologia própria, né, para o controle do seu próprio tráfego aéreo. Imagina, um país de dimensão continental como o nosso, é um mega desafio manter esse sistema, né, atualizado, e ele está na vanguarda tecnológica mundial, né, e tudo desenvolvido por essa empresa do Grupo Embraer. Aí eu tive a oportunidade de assumir a área de tecnologia, então eu fui, durante alguns anos, diretor de desenvolvimento de novas tecnologias de todo o Grupo Embraer, e ali é que eu comecei, foi quando eu me mudei do Rio de Janeiro para São José dos Campos, né? E aí eu comecei a conhecer por dentro, né, o que era a nave-mãe, né? O que era essa empresa que desenvolve esses produtos fantásticos, né, de alta complexidade, e como fazer, né, com que os nossos produtos estejam realmente na vanguarda de tecnologia, aí, porque a regra para certificar um avião para voar nos Estados Unidos é exatamente a mesma regra. Se você é uma empresa brasileira, americana, europeia e quer botar o seu produto, né, autorizado a voar nos Estados Unidos, você tem que atender exatamente a mesma regra, o mesmo requisito. E a gente faz isso, né? A gente talvez seja a única empresa do Hemisfério Sul que consegue passar ali nessa barra e passa com louvor, assim, né? Que as autoridades que certificam a aeronave nesses países, todas reconhecem, né, a competência da Embraer, a competência da ANAC, que é a nossa agência, né, que certifica os produtos aqui no Brasil. Então, a gente tem que atender esse requisito aí, que é altíssimo e é algo que a gente se orgulha muito de conseguir fazer. Vinícius, agora é com você. Acho que você vai comentar sobre a representatividade dos profissionais que atuam nessa área, né? Primeiro, puxar alguns pontos aí da fala do Daniel. Uma aula de história, uma aula de carreira profissional, uma aula de Embraer e de regulação do mercado aí aeronáutico em todo o mundo, né? Como é difícil quando você enxerga realmente como que funcionam os procedimentos, né? Mas muito interessante, o Daniel apontou que o D0 de tudo isso que está acontecendo hoje foi justamente por um apontamento ali da necessidade de profissionais, né, de engenheiros, né? E acho que isso é o grande ponto da conversa. Minha função aqui hoje é muito mais extrair de você, Daniel, mais uma vez agradecer aí a disponibilidade, agradecer o Bruno, né, que fez essa ponte com a gente aí, e conseguiu trazer você para esse CREAcast, mas é extrair de você informações que eu acho que podem ser úteis para esses futuros profissionais, esses profissionais que estão no mercado, que veem a Embraer, como você via quando você estava presidindo a empresa lá do Rio de Janeiro, como essa instituição que às vezes parece distante, mas tem hoje um papel muito importante para o país, está nessa vanguarda de inovação, né? E depois você pode falar um pouquinho. Mas o que você acha, Daniel, que a Embraer foi buscar em você? Por que você, né? E o que a Embraer X ou a própria Embraer, você como CEO, busca no mercado? Quais são as características do profissional que vocês buscam no mercado? Se você puder compartilhar com a gente esse segredo. Não, deixa eu tentar responder aqui por partes, né? Então, assim, começando por mim, né? Eu tive aí um fator que é muito importante para todo profissional em todas as áreas, né? Que é o fator sorte. Isso conta também. De estar na hora certa, no lugar certo, né? Você precisa, obviamente, trabalhar duro. Mas a sorte, Daniel, é o encontro da oportunidade com a competência, tá? Exato. Então, você tem que fazer o que está ao teu alcance, certo? Desenvolver suas competências, estar sempre, né, se apresentando ali para o trabalho, aceitando os desafios, e aí as coisas tendem a acontecer, né? Quando a Embraer veio me buscar, ela estava, de fato, buscando um perfil que se enquadrou ali com a minha experiência naquele momento, né? Ela precisava de um profissional com um background de engenharia, de tecnologia, com capacidade empreendedora, né, e que tivesse uma experiência executiva, né, de já ter liderado
uma empresa ou ter liderado uma iniciativa similar à da empresa que a Embraer estava querendo iniciar, né? Por outro lado, teve um fator de visão da empresa que eu acho muito bacana, né? Eu lembro que numa das minhas primeiras avaliações de desempenho, né, de conversas aí de feedback com o meu chefe, né, o meu líder, que por acaso era o CEO da Embraer, né? Eu entrei na empresa respondendo para o presidente da Embraer SA. E na época ele falou isso comigo, né? Falou: Daniel, a gente trouxe você para cá não só por esse desafio específico, né, que você hoje está conduzindo, mas porque a gente identificou em você uma pessoa que tem um perfil muito alinhado com os valores da Embraer, alinhado com o que a nossa empresa busca, e a nossa visão é de que você está sendo aqui preparado, né, está sendo desenvolvido para ser um dos líderes da empresa Embraer, né, não só para ser o líder da área que você é responsável hoje. E eu achei essa visão assim fantástica, né, porque na época eu era um engenheiro químico, vindo de uma experiência de outras indústrias, né, e essa visão da Embraer de que seria interessante desenvolver como líder da corporação uma pessoa vinda com uma experiência diferente me pareceu muito assim ousada, né? E depois eu acabei vendo que eu não era o único exemplo, né? Que a Embraer fazia isso com certa frequência para ir oxigenando a organização e trazendo visões e perspectivas diferentes. Então, é legal você, como profissional, estar aberto, né, a experiências novas, mas é bacana quando a empresa também está aberta a agregar diversidade e experiências novas. E agora, mais recentemente, assumi aí a presidência da Embraer X, né, que é o braço de inovação disruptiva do Grupo Embraer, trabalhando aí com projetos que eu tenho certeza que a gente vai falar aqui hoje, né, do eVTOL, né, do veículo elétrico para decolagem e pouso vertical, de plataformas digitais para serem disruptivas no mercado aeronáutico. Então, assim, a minha carreira dentro da Embraer, nesses 8 anos, eu acabei tendo oportunidades fantásticas, né, em áreas muito diferentes e muito até distantes da minha área de formação original. Você, quando se forma engenheiro, né, você está só no começo, né? Você aprendeu a aprender. Você aprendeu como se preparar, como se desenvolver, mas acho que cada vez mais, né, o que as empresas vão buscar, além de uma pessoa que tenha uma formação muito sólida, né, que tenha, obviamente, tirado o melhor proveito possível do seu curso de engenharia, né, tenha se formado, vamos dizer, bem colocado, né, com boas notas, né, com bom aproveitamento. Mas eu acho que o que as empresas buscam, a Embraer não é diferente, a Embraer X não é diferente, são pessoas abertas a experiências novas, curiosas, interessadas em estar sempre aprendendo, né, e questionando, né, os dogmas, questionando o status quo o tempo todo também, né? As empresas cada vez mais esperam que você seja questionador, que você traga ideias novas, que você pergunte o porquê das coisas, né? Então é isso que eu acho que as empresas hoje buscam muito no profissional, né? Esse desejo de estar sempre aprendendo, de estar sempre desenvolvendo. Eu não diria que perdeu a importância a formação técnica, ela continua sendo fundamental, só que hoje ela é só um pré-requisito, né? E a empresa busca hoje profissionais que completam essa boa bagagem técnica com essa visão empreendedora, visão do negócio, vontade de contribuir, né? Então, cada vez mais a gente espera que o engenheiro esteja ligado nisso tudo, né? Porque o trabalho dele não está desconectado da missão empresarial, né? Ele está trabalhando ali e o trabalho dele se encaixa num todo. E aí essa vontade de entender o todo também é muito importante quando a gente está buscando novos profissionais. Eu queria tocar num assunto que é o seguinte: numa palestra recente, você mencionou que a indústria aeronáutica vai sofrer um dos maiores desafios desde Santos Dumont, que é o pai da aviação. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco sua visão sobre o tema. E eu realmente acredito nisso, né? Não estou aqui só vendendo o meu peixe não da indústria aeronáutica, né, para os jovens engenheiros. A nossa indústria ela está passando por um momento de grande disrupção, né? Ela vai precisar se reinventar e se reinventar de uma maneira tão impactante, né, ao período em que ela nasceu, ao período que ela foi inventada. Por que eu digo isso, né? Se a gente começar a olhar fotos, né, estudos, desenhos antigos
das primeiras aeronaves, né, que era um dirigível, era um balão, era um avião. E, ao longo da história, esse conceito, né, essas configurações foram sendo aperfeiçoadas, foram evoluindo, até que chegou no mundo de hoje, né, em que todo mundo sabe com o que um avião se parece. Ele é um tubo com asas. É isso que é um avião, né? Uma fuselagem com uma asa de cada lado, e aí tem os motores ali, ou está na asa, ou está atrás ali da fuselagem, e pronto. Todos os aviões hoje são mais ou menos parecidos. Por quê? Porque a engenharia levou, né, uma otimização em que esse era o melhor resultado possível. Pois bem, esse melhor resultado possível não é mais possível, porque ele reflete uma era que eu acho que está a caminho de terminar, que foi a era das turbinas aí, a jato, né, das turbinas a combustão, que queimam combustível fóssil, que é o querosene de aviação. E a gente sabe, né, que hoje existe uma transição energética que está em andamento, o mundo inteiro está se mobilizando em prol das energias renováveis, né, da energia sustentável, e isso está impactando diversas indústrias, mas eu acho que poucos são impactados de forma tão dramática como a aviação. Por quê? Porque a gente vai ter que reinventar o avião. O avião do futuro, a gente não sabe, a gente voltou à era do Santos Dumont. A gente não sabe com o que ele vai se parecer, porque a gente vai ter que repensar a aviação para chegar num horizonte de tempo aí, talvez de 2050, 2040, numa aviação de zero emissões de carbono, né? Numa aviação que seja realmente neutra ou zero de emissões de carbono. E aí você está falando que o avião pode ficar elétrico, o avião pode ser movido a hidrogênio, biocombustíveis. A gente vai precisar mudar muita coisa na nossa indústria, né? E a aeronave em si vai ter que ser reinventada. E se a gente olhar o que está acontecendo hoje em um mercado específico, né, que é o da mobilidade aérea urbana, que são esses veículos para voos bem curtos, né, dentro das grandes cidades, e que estão indo para um caminho de serem totalmente elétricos, em alguns casos híbridos, né, a gente já começa a ver uma diversidade de projetos fantástica, né? Você vê vários veículos que um não se parece nada com o outro, né? Me parece um cenário para lá de desafiador, hein, Vinícius? Olha, Teca, é um cenário desafiador, mas é um cenário motivante, né? Se pegar também desde o início, a gente fazendo aqui uma relação, a gente tem aí a necessidade de profissional que já foi discutida e já foi falada e já foi reafirmada, que tudo nasce dessa graduação, dessa mentalidade, como esse profissional ele precisa dar continuidade à sua carreira profissional para que ele se encaixe no mercado de trabalho, né? E a capacitação profissional, as hard skills, as soft skills, elas estão muito em alta. O Daniel compartilhou com a gente. A necessidade, porque à frente de atividades como essa, eu não enxergo outro segmento profissional, a não ser da engenharia, que é muito a característica desse segmento profissional, né? Discutir, resolver problemas, né? Propor soluções e soluções que impactam de maneira coletiva e em grande escala aí a vida da população. Mas o mais interessante, fazendo também essa análise do ponto de vista assim, claro, eu não sou especialista em aviação, mas eu consigo enxergar muito uma oportunidade, uma nova era de oportunidades de emprego, né? Se você pegar aí a pandemia, ela vai deixar uma cicatriz em todos os segmentos profissionais, em todas as carreiras, né? Com exceção de uma ou outra, principalmente a farmacêutica, mas há um problema de ordem econômica que afetou negativamente grande parte das profissões. E agora há um otimismo muito grande, primeiro pela demanda represada que a gente tem, né? A pandemia ela deu um pause, parece videogame, deu um pause na vida de todo mundo e muita gente está retomando a atividade econômica agora, está criando novos caminhos aí para essa retomada. Mas esses segmentos de inovação, esses novos momentos, como o Daniel citou, eu não vejo de outra maneira, a não ser como um novo momento onde vai se gerar muita oportunidade. Profissões que ainda a gente não tem estabelecido aí nas grades curriculares, né, nos cursos, as nomenclaturas ainda capazes de nem existirem ainda,
Mas então eu vejo muito por esse lado de oportunidades, principalmente para o segmento profissional aí que a gente faz parte. Daniel, eu gostaria de saber quais os desafios para os profissionais das engenharias que estão por trás dessa revolução no setor. Olha, a gente vai ter desafios técnicos assim fantásticos em todas as especialidades de engenharia. Então, a gente está falando de reinventar uma indústria, né? De reinventar a mobilidade aérea. E, para isso, a gente vai precisar de engenharia de materiais, né? Materiais avançados, materiais mais leves, mais resistentes, duráveis. A gente vai precisar de tecnologia aí para, seja baterias, seja célula combustível, né? Toda essa parte de acumuladores de energia, a parte de engenharia mecânica, de engenharia, obviamente, aeronáutica, né? de aerodinâmica. A gente vai precisar de estruturas, engenheiros de especialistas em estruturas, ou seja, tem um desafio técnico fantástico, né? Envolvido em você criar ou recriar, né, todas as soluções aí que viabilizam o modal de transporte aéreo, e tudo isso mantendo o mesmo nível de segurança, mesmo nível de eficiência, mesmo nível de acessibilidade. Então, a gente vai precisar aí de profissionais muito completos, né? E que, para terminar, eu diria que tenham essa vontade, né, essa capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, né, interdisciplinares, porque acho que nenhuma área de conhecimento sozinha vai conseguir encontrar as respostas que a gente precisa. Então, cada vez mais essa capacidade de você se relacionar e trabalhar bem em equipe, né, com pessoas que têm especialidades ou formação muito diferente da sua, isso também vai fazer muita diferença e vai ser muito necessário para a gente conseguir superar esses desafios que a gente tem. Daniel, me fala uma coisa, qual que é o propósito da Embraer-X? A Embraer, ela sempre foi uma empresa muito inovadora, ela nunca parou, né, num resultado de sucesso. Onde ela chegou, ela sabia que tinha que continuar se desafiando, melhorando, seja melhorando seus produtos, melhorando seus serviços, acrescentando mais produtos ao seu portfólio, revisando o seu processo industrial, né, para buscar ganhar eficiência ano após ano. Então, isso faz parte da história da Embraer. Mesmo assim, né, mesmo com todo esse reconhecimento, sabendo que isso está, por assim dizer, né, no sangue da empresa, chegou um momento, que foi cerca de 4 anos atrás, né, em 2017, em que a Embraer olhou para o que estava acontecendo no mundo, no mercado, né, nas tecnologias, e concluiu o seguinte: puxa vida, talvez a velocidade com que a gente inova não esteja sendo suficiente. A gente está inovando, sim, mas será que a gente está conseguindo se proteger de uma possível disrupção? E aí, aqui dentro da Embraer, a gente começou a refletir o seguinte: puxa vida, será que a gente tem que continuar competindo, sempre preocupado com as outras grandes fabricantes de aeronaves que já existem, que já estão no mercado há muitos anos e tal? Ou será que o verdadeiro risco para a Embraer está vindo de outro lugar, né? Está vindo de outra indústria, de outro mercado, de uma startup que, de repente, vai combinar uma tecnologia, por exemplo, de eletrificação, uma tecnologia de autonomia, de inteligência artificial, de voo autônomo, e vai criar um mercado novo, um avião pequeno, que vai competir diretamente contra a gente, né? E aí a gente pensou muito sobre isso e falou, caramba, em vez da gente ficar aqui esperando, né, ser vítima de uma disrupção, é melhor a gente mesmo tentar ser a disrupção do nosso próprio mercado. E aí a gente criou a Embraer-X, né? Ela foi criada com essa visão, vamos dizer, ousada, né, ambiciosa. Vamos criar uma empresa focada em negócios disruptivos que tenham potencial de impactar a vida de milhões ou bilhões de pessoas aí no mundo, né, que possam mudar a regra da competição, né, nos nossos mercados, né? Essa era a ambição da Embraer-X. E a outra característica importante era: vamos olhar o que está acontecendo fora da Embraer e, inclusive, fora da nossa indústria. Não dá para a gente fazer frente a esse desafio com as melhores cabeças que a gente tem, com os melhores cérebros que a gente tem. A gente precisa estar muito conectado com o que está acontecendo lá fora. E aí a gente criou, né, outposts, né? A gente criou uma base lá no Vale do Silício, criou outra lá na região de Boston,
no que a gente chama de Space Coast, né, que é a costa espacial da Flórida, ali próximo de onde fica o Kennedy Space Center. E a gente foi buscar o que está acontecendo nesses ecossistemas, né? Como é que a inovação está acontecendo entre as empresas, entre os investidores desses mercados. Eu parei de olhar só para o que está acontecendo no mundo da aviação e comecei a exercitar esse olhar lateral, né? O que está acontecendo nesses grandes polos de inovação do mundo que pode nos ensinar ou nos apontar alguma oportunidade. E aí a coisa deu resultado, né? Uma das primeiras conversas aí que esse movimento gerou foi com uma empresa chamada Uber, que não tinha nada a ver com o nosso mundo aeronáutico, mas que estava lá estudando um modelo de negócio de táxi aéreo, né? de integrar o modal de transporte terrestre com um modal aéreo que pudesse ser 100% elétrico e que viabilizasse o deslocamento rápido, eficiente e barato dentro de uma grande cidade, de uma maneira que o helicóptero não consegue fazer, né? Porque o helicóptero é muito caro, né? É barulhento, é caro, ele tem várias limitações, mas ali a provocação era, puxa, será que dá para criar um veículo completamente diferente de um helicóptero? Ele não é nem um avião, nem um helicóptero, né? Ele tem algumas características de cada um e é elétrico, né? E com isso a gente viabilizar um mercado gigantesco que hoje não existe no mundo, né? Esse tipo de provocação foi o que a Embraer X tinha justamente se lançado, né, para buscar, e a gente foi correr atrás dele, né? E a transformação digital, ela não é só da Embraer, não, né? Também tem uma transformação digital do CREA São Paulo. Vinícius, eu queria trazer um paralelo nesse sentido, queria que você falasse um pouquinho, pontuasse sobre a transformação digital dentro do CREA São Paulo. Eu estava tomando nota aqui, porque o Daniel está dando uma aula de inovação, né? Ele citou, assim, acho que todo gestor, todo mundo que está à frente do negócio, se perceber os pontos levantados pelo Daniel, vão perceber que ele se encaixa, independente do tamanho da empresa que você está, ele se encaixa em qualquer negócio. E aí eu vou bater na oportunidade de novo. O Brasil tem muito espaço para inovação. Aí o Daniel começou falando ali do processo de transformação, da velocidade, que a Embraer não se sentia na velocidade do mercado, startou uma série de iniciativas, né? Começou a olhar para fora. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Acho que todo gestor, independente do segmento se é público ou se é privado, tem que olhar o que está acontecendo no entorno e não ficar olhando o que está acontecendo dentro, que provavelmente o negócio que vai matar seu negócio, ele está lá fora, ele não está dentro do seu negócio, né? Então, isso é muito um conceito básico na inovação, mas no Brasil você vê pouca aplicação nesse sentido. Mas acho que o grande ponto é que agora, ou empresas e setor público, iniciativa pública e privada, serviços, eles passam por esse processo de transformação, ou provavelmente não vai sobreviver, ou vai vir alguém e vai startar esse processo. Então, essa foi a mentalidade que a gente compartilhou aqui junto ao Conselho, para envolver o maior número de pessoas possível, para buscar pessoas que já vivenciaram, já passaram por processos como esse, para a gente realmente desenvolver o nosso processo de transformação aqui, a nossa transformação digital, e assim prestar um melhor serviço, mesmo sendo uma autarquia federal, né, uma correlação aí a um órgão público, mas eu acho que é possível sim, e essa troca de experiência, esse intercâmbio com pessoas como o Daniel, como outros que participaram do CREAcast, é justamente para que nós possamos aperfeiçoar nosso processo de transformação. Então, acho que tem muita entrega para fazer, tem muita coisa a ser melhorada, mas que há aqui é uma consciência por parte de todo o time que está aqui, de que a gente precisa melhorar, e o caminho é esse, realmente, da inovação. Daniel, a Embraer apresentou esse ano o carro voador elétrico, construído sob o conceito eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Esse é o futuro da mobilidade, Daniel? Essa é a sua aposta? Essa é a nossa aposta, sim, com certeza, né? A gente acredita que o futuro da mobilidade ele tem que ser, em primeiro lugar, sustentável, né? Tem que ser um futuro de zero emissões de carbono, o que já é um enorme desafio de engenharia, né? Mas, além disso,
ele tem que ser acessível, né? Tem que ser prático, ele tem que ser, antes de mais nada, né, também, claro, seguro, né, confiável. Então, esse é o eVTOL, né? É para isso que a gente está desenhando aí essa solução que a gente chama de Electric Vertical Takeoff and Landing, né? Ou seja, veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Então, ele tem a capacidade de decolar e pousar na vertical como se fosse um helicóptero, né? Mas ele consegue se deslocar em cruzeiro como se fosse um avião, né? De maneira muito mais eficiente do que um helicóptero consegue fazer. E a gente está estudando, né, a tecnologia de conseguir fazer isso movido 100% a bateria elétrica, né, que é hoje, né, um limitante, porque tem um limite para a quantidade de energia que você consegue armazenar de forma segura, né, nas baterias da geração tecnológica atual, que impede você de usar essa solução para aeronaves de muito longa distância, né? Se você quisesse voar muito longe, ou levando muita carga, muita gente a bordo, você precisaria de uma bateria tão pesada, né, que o teu veículo, no final, não sai do chão. Mas se o seu objetivo for fazer um voo que é bem curtinho, 10, 15, 20 minutos de voo, né, levando ali 4 passageiros e o piloto, a tecnologia de hoje já está muito próxima, né? Já praticamente permite que você cumpra com essa missão. Para as grandes metrópoles, né? Exato. Ela não é só hipotética, né? Ela é a solução do problema das grandes metrópoles do mundo, que não tem mais por onde escoar trânsito, né? É uma loucura. Imagina, você sair do centro de São Paulo para tentar pegar um voo em Guarulhos na hora do rush, ou mesmo sem ser na hora do rush, dependendo do dia, você pode levar qualquer duração de tempo de 1h30, 2 horas a 3, 4 horas, né? São Paulo tem uma das maiores frotas de helicóptero do mundo, justamente por esse problema que já é um problema muito antigo. E São Paulo hoje, né, tem uma das operações de tráfego aéreo, né, mais complexas do mundo por conta disso, mas ainda assim você não pode ter mais do que, se eu não estou enganado, 6 helicópteros sobrevoando simultaneamente o centro de São Paulo. A disrupção que o eVTOL vai trazer é a seguinte: a gente está pensando em ter centenas de eVTOL sobrevoando São Paulo simultaneamente. Imagina o que é isso. Centenas de eVTOL sobrevoando São Paulo, Nova York, Miami, Tóquio, Paris, Londres, vai multiplicando, né? É um mercado que os analistas, né, os especialistas estão estimando em um mercado da ordem de $1 trilhão já em 2035, né, 2040, aí tem um pouco de diferença entre as estimativas, mas é um novo modal de transporte aéreo que está numa outra escala, é outra ordem de grandeza que o helicóptero nunca vai alcançar. Para você ter o começo das operações e já ver dezenas de eVTOL sobrevoando as grandes cidades, a gente está falando desta década, isso que é legal. A gente acha que isso vai acontecer antes do final dessa década. A gente imagina que já vai ter eVTOL sobrevoando aí as grandes cidades do mundo, e a gente espera que aqui do Brasil também, né? São Paulo, Rio, BH, Brasília, e cabe a nós trabalhar para viabilizar, né, esse novo ecossistema. É um trabalho que a IVE, né, que é a empresa que a gente lançou a partir da Embraer X, está puxando. Ela vai fazer isso em parceria, né, porque, de novo, não dá para, né, por mais competência que você tenha dentro da empresa, é um esforço monumental. Você está falando aí de investimentos de infraestrutura, né, de criar os vertiportos, né, que são os locais de onde vai ter o pouso e decolagem, de infraestrutura de distribuição de energia elétrica, que você tem que levar energia para fazer a recarga das baterias nesses vertiportos. Você está falando de revolucionar o controle do tráfego aéreo em cima dos grandes centros urbanos, então a gente precisa trabalhar junto com as autoridades de tráfego aéreo. A gente está falando, então, de muitas empresas, né, e setores, e, obviamente, a ANAC, né, que está trabalhando com a gente aí para a gente desenhar como que vai ser certificado essa aeronave. Mas tudo isso está acontecendo num ritmo muito rápido, é impressionante, né? A gente anunciou há pouco tempo atrás que a gente assinou já os primeiros contratos de venda, né? Nós vendemos já 250 aeronaves eVTOL. A gente nem tem o produto, nem certificou o produto,
e já estamos assinando os contratos aí com os primeiros clientes. Então, você vê que toda a dinâmica de negócio, né, desse mercado está indo num ritmo muito mais acelerado, muito disruptivo em relação ao que era tradicional, né, o que era mais convencional do mercado aeronáutico. Vinícius, os Jetsons estão de volta, não é isso mesmo? Já estamos, já estou me sentindo voando aqui na Faria Lima já. A gente espera ter todos vocês a bordo. Eba! E é por isso da minha pergunta agora. Claro que se você puder compartilhar, qual o custo do equipamento, Daniel? Olha, a melhor parte da equação de custo é o custo para o passageiro. Talvez alguns poucos indivíduos queiram ser donos do seu próprio eVTOL, né? É um nicho de mercado. A gente acha que vai ter um pouco disso. Como a gente acha que vão ter certamente muitas utilizações para transporte médico, corpo de bombeiros, enfim, vários serviços aí públicos, né, que a gente vê que vão poder se beneficiar. Mas o principal mercado, a principal utilização que a gente vê para o eVTOL é o ride sharing. O que é isso, né? É o transporte compartilhado. É você marcar, eu quero sair agora do centro de São Paulo e quero pousar em Guarulhos, né? A plataforma aí vai disponibilizar esse serviço, vai juntar você com mais 2 ou 3 passageiros que estão interessados em fazer o mesmo trecho, né? A mesma viagem. E aí você vai falar, vai então para o vertiporto mais próximo de você e você vai embarcar no eVTOL em tal horário e ele vai te deixar lá em Guarulhos 15, 20 minutos depois, né? Quanto que você vai pagar por essa viagem aí? A mesma coisa que você pagaria, ou quase a mesma coisa que você pagaria para usar um serviço de táxi e ficar 2, 3 horas preso no trânsito, né? Esse que é o grande pulo do gato. É algo para ser acessível, entendeu? É acessível para 100% da população? Provavelmente ainda não, né? Mas é acessível pelo menos para quem consegue pagar o transporte de táxi. Vai conseguir tirar todos os carros da rua e substituir o transporte terrestre? Com certeza não, né? Não nessa escala. Mas o que a gente vê é que ele vai viabilizar muito mais comodidade e tranquilidade para quem precisa fazer uma viagem rápida naquele dia, naquele momento, né? Já entendi que não vai dar para eu vender meu Fusca 68 e comprar um eVTOL. Certo. Olha, a proposta de valor não é exatamente essa, mas se você tiver interesse, a gente pode conversar. Mas não vendo o Fusca nem por um eVTOL, para falar a verdade. Antes de finalizar nosso episódio, vamos a mais uma descoberta no nosso quadro especial. Aqui tem profissional. Prepare-se para decolar, porque hoje, no quadro Aqui Tem Profissional, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: a diferença entre engenharia aeronáutica e engenharia aeroespacial. Basicamente, nós podemos dizer que engenharia aeronáutica envolve projetar, construir e fazer a manutenção de veículos aéreos destinados a voar na atmosfera terrestre. Alguns exemplos são o avião, o helicóptero e os planadores. Já a engenharia aeroespacial, com diversas disciplinas voltadas para o estudo do espaço, é voltado para veículos que vão além da nossa atmosfera, como satélites, foguetes e sondas. Muitas instituições oferecem um curso base para ambas as engenharias, podendo o aluno optar por uma ou outra ao longo da graduação. Já em outras universidades, a engenharia aeroespacial é tratada como uma pós-graduação para quem se forma como engenheiro aeronáutico. Um profissional habilitado e qualificado para a função é fundamental para a garantia da segurança dos voos. Agora, Daniel, eu queria entender o seguinte: eu tenho lido bastante sobre isso, que a Embraer tem um programa de especialização em engenharia, né, que completou 20 anos recentemente. Queria entender qual a sua visão sobre a importância de apostar em novos talentos nessa área. Olha, eu tenho um carinho muito especial, né, por esse programa, né, que a gente chama de PE, Programa de Especialização em Engenharia Aeronáutica. E eu vou ousar dizer aqui, né, que a Embraer só chegou onde chegou hoje, né, só está na posição que está hoje, graças a esse programa, né, graças ao sucesso desse programa, que endereça esse tema, né, extremamente estratégico, né, crítico,
de formação e qualificação de pessoas, né, de profissionais. A gente fala muito da empresa, da tecnologia, né, das aeronaves. Por trás de tudo isso estão as pessoas, estão os engenheiros, né, estão as equipes que desenvolvem essas soluções, que endereçam todas essas oportunidades. E o PE é um programa que já formou aí milhares de engenheiros para a Embraer, né? E para o mercado também, né? Deixa eu explicar como é que funciona, vocês vão entender, né? Mas antes de eu explicar, deixa eu só mencionar para quem está nos ouvindo que as inscrições estão abertas para o PE. As inscrições estão abertas até o fim de agosto. Vai lá no site da Embraer, né, ou no LinkedIn da Embraer, e se inscrevam, né? Todos os engenheiros de todas as especialidades são bem-vindos para se inscrever no programa, né? Como é que funciona, né? O PE ele funciona como um mestrado, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, né? É um mestrado aí que tem um programa de 1 ano e meio de duração, em parceria entre a Embraer e o ITA. Então, a gente recebe inscrições aí do Brasil inteiro e a gente seleciona, né, da ordem de 30 por ano, né, às vezes um pouco mais, candidatos para entrarem nesse programa. E aí os que são selecionados recebem uma bolsa, né, para estudar durante 1 ano e meio nesse curso, que é um mestrado único, assim, é um mestrado fantástico, em que o objetivo é transmitir o conhecimento do que é um projeto aeronáutico, né? O ciclo inteiro de um desenvolvimento aeronáutico. E ali os engenheiros das mais diversas especialidades, e aí tem todas, tá? Tem civil, eletricista, enfim, mecânico, todas as especialidades de engenharia, né, que participam e são selecionados, eles vão ter são 3 módulos, né? Nos 2 primeiros módulos, vamos dizer, tem uma base mais teórica, que cobre não só os aspectos técnicos do que é o projeto de uma aeronave, mas também os aspectos econômicos, né? Porque o engenheiro ele tem que trazer soluções economicamente interessantes e viáveis, né? O engenheiro não é um inventor, o engenheiro ele tem que criar algo sustentável para um negócio. Então, assim, a solução tem que atender uma demanda de mercado, né? Tem que ser adequada para aquela demanda de mercado. E o último módulo, esse é o que eu sou apaixonado, né? O módulo 3, é quando a gente divide a turma em 2 equipes e cada equipe tem que projetar uma aeronave inteira do zero e montar o plano de negócios daquela aeronave. E no fim desse módulo 3, cada equipe tem que vender a sua aeronave para uma comissão formada, né, pelos executivos da Embraer. Eles vão explicar por que a aeronave deles é a melhor, é a mais competitiva, tanto do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista econômico e de mercado. E durante esse curso, eles têm aulas com professores do ITA, com engenheiros da Embraer, e eles têm mentores, né? A gente coloca os profissionais mais sêniores aí da engenharia da Embraer, alguns até aposentados, que a gente traz de volta para trabalharem como mentores aí dessas equipes, né? E aí eles vão interagindo, esses engenheiros que, na sua maioria, são recém-formados, com os engenheiros sêniores mais respeitados do mundo aeronáutico, né? Porque não é só dentro da Embraer, são respeitados no mundo inteiro, trabalham juntos, né, para criar aí as soluções para esses problemas. Então, é um mestrado muito mão na massa, né? No final desse período de 1 ano e meio, os alunos, então, são contratados, né, quase todos, quase sempre, a gente contrata, acho que historicamente, 99% da turma, que vem se juntar, então, à equipe da Embraer, e aí depois, já trabalhando na Embraer, eles podem seguir e defender a tese de mestrado deles, né, em tempo parcial. Eles têm uma dedicação para os que quiserem aí defender a tese e receber aí o grau de mestre, né, em engenharia aeronáutica pelo ITA. Então, realmente, a gente tem muito orgulho aí desse programa, dessa parceria da Embraer com o ITA aí de 20 anos de sucesso. E quem tiver interesse, inscrições abertas até agosto.
Muito bem. Daniel, muito obrigada. Amamos o bate-papo, foi absolutamente enriquecedor, te agradeço. Vinícius, você gostaria de complementar com algo mais antes do término do nosso episódio CREAcast? Não, só pontuar, além de agradecer o Daniel mais uma vez, né? Como num bate-papo como esse, que é muito de mercado, mas fica muito evidente ali uma série de características que a gente tem que cuidar, né? A necessidade de profissionais, de engenheiros, à frente dessas atividades, né? Não só a demanda, mas a necessidade por questão de responsabilidade profissional. Aí eu abro o parênteses, nada mais é do que a função do CREA exigir que esses profissionais estejam lá, e esse processo é conhecido como fiscalização, né? A gente exige esses profissionais à frente dessas atividades. A necessidade da capacitação. Então, acho que tem N desafios futuros aí, que vão demandar, né, profissionais capacitados. Então, isso é uma reflexão, é um debate que precisa ser feito agora. E a perspectiva de oportunidades futuras nesse pós-pandemia, que é uma coisa realmente que é muito motivante. Então, a única coisa que eu queria deixar de recado aqui para todo mundo que está acompanhando, para quem vai ouvir ou vai assistir essa conversa, esse bate-papo, é que se preparem. A engenharia vai precisar de vocês, o Estado vai precisar de vocês. Então, estejam preparados para esse momento. Muito bem, muito obrigada. Daniel, te agradeço novamente. Quer falar mais alguma coisa, pontuar algo a mais antes da gente finalizar? Não, da minha parte é só agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, né? Acho que foi um papo bem interessante aqui, tocamos em vários pontos, né, que eu espero que ajudem aí, né, os engenheiros que estão nos ouvindo a perceber o quanto que a indústria, né, que o país, né, que o mundo precisa, né, desse talento todo. O que eu falei aqui para a indústria aeronáutica, eu acho que vale para muitas outras indústrias, né? O desafio da transição energética, da sustentabilidade, vai exigir a reinvenção de muitas áreas, né? E quem que vai encontrar as soluções, né, que são seguras, eficientes, viáveis, sustentáveis, se não os engenheiros? Então, o convite aí que o Vinícius fez para que todos abracem a causa, né, se preparem, realmente a gente vai ter aí essa geração, né, vai ter um desafio tremendo aí para esses próximos 10, 20 anos, de reinventar toda a nossa indústria, né? Toda a nossa economia. Na aviação, eu acho que isso aí é muito gritante, né? Mas eu acho que em muitas outras áreas essa necessidade também vai se impor. E vamos precisar, mais do que nunca, de bons engenheiros interessados, criativos, comprometidos, né? E espero que o papo de hoje aí tenha ajudado a manter a motivação da turma. Muito obrigada, gente. Agradeço a participação de vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Agradeço a você também, ouvinte, que nos acompanhou até agora, e te convido para seguir com a gente ouvindo todos os episódios dessa série que foi pensada para aprimorar e desenvolver conhecimentos e aproximar todos do CREA São Paulo. Te encontro no próximo episódio. Até lá! Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.